Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para participarmos dignamente dos santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região saloba e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempos de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai se sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz. Eis que é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento.
pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Glória e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. E disse, então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Maldito o homem que confia no homem, feliz o homem que confia no Senhor. As leituras de hoje, elas têm um pouco a ver em relação tanto à fé quanto às obras. A própria oração que nós fizemos agora da missa nos diz isso, que nós sejamos fortes e firmes na fé e eficientes nas obras. São as duas coisas. A gente vê essa imagem do homem que confia no homem, que a primeira leitura fala, e ele fala que é como se fosse um cactus ali plantado no deserto. Ele não consegue prosperar, ele fica se alimentando daquela pouquíssima água que existe ali. E quem confia no Senhor se alimenta de um rio, uma torrente, de água, e está sempre verde e sempre dando frutos. E a gente vê no Evangelho a imagem dos 2 homens. O Salmo fala desses 2 homens, e no Evangelho a gente vê os 2 homens. O homem que confia no homem, em si mesmo, nas suas próprias riquezas, que é o rico Epulão, e o homem que confia no Senhor, o pobre Lázaro, que até as migalhas para comer ele recebia da providência. Este é justamente aquela árvore verde que dá muitos frutos. E o rico Epulão, que a gente pode imaginar que por causa das roupas bonitas, por causa dos grandes banquetes, seria uma árvore bonita, mas ele é como se fosse um cactus.
Interessante, a gente vê que na verdade nesta vida a gente está plantado realmente num deserto e realmente está plantado à beira da torrente aquele que, em primeiro lugar, confia no Senhor de todo o coração, como Lázaro. Lázaro confiava no Senhor, ele recebia da providência de Deus tudo, inclusive a comida das migalhas. E pelo contrário, aquele que não confia no Senhor e mais ainda, não só não confia no seu coração, nos gestos, mas nos seus próprios gestos. A gente vê que ele chama Abraão de pai. Ele fala, pai Abraão. Abraão é o pai de todos aqueles que creem. E aí ele se considera filho de Abraão. Porque ele fala, eu confio no mesmo Deus de Abraão. Mas se ele confiasse mesmo no mesmo Deus de Abraão, ele seguiria a lei dos filhos de Abraão. A lei de Moisés, que diz que não é para deixar o seu irmão passando necessidade. Então, na verdade, ele confia em si mesmo, ele não confiava na lei de Abraão. Quando a gente também realmente se doa e a gente renuncia a alguma coisa, tanto para ajudar os que estão próximos quanto aos que estão longe, é um passo de fé, de certo modo. Quando a gente renuncia a algo, a algum benefício, não deixa de ser um passo de fé, porque a gente está confiando na palavra do Senhor, que de fato é nosso dever cuidar daquela pessoa que o Senhor colocou ao nosso alcance, como colocou aqui este pobre à porta do rico Epulão. Um último pensamento que a gente pode ver aqui é que não existe neste mundo sofrimento solitário. Eu vou repetir. Não existe sofrimento solitário. Quem lê o livro de Tobias, vê aquela angústia de Tobias ali, que chora e pede a própria morte, e depois essa oração sobe, e ao mesmo tempo, logo depois, vê a oração de Sara, quilômetros e quilômetros de distância, chorando também, sofrendo e pedindo a própria morte para Deus. E aí fala que o arcanjo Rafael ouve as duas orações ao mesmo tempo. Quer dizer, o sofrimento de um estava misteriosamente conectado com o sofrimento de outro, ali muitos quilômetros de distância. A gente vê aqui que o sofrimento de Lázaro estava conectado com o rico, ali, que era uma pessoa avarenta, pouco generosa. A gente vê, não existe sofrimento solitário. Os sofrimentos estão sempre unidos. As pessoas estão sempre unidas. A nossa vocação está misteriosamente unida também com uma ou mais pessoas que Deus coloca ao nosso lado, que nós somos de certo modo responsáveis por elas e, por outro lado, pessoas são responsáveis por nós. Não existe vida solitária nem sofrimento solitário. E o rico Epulão talvez tenha recebido as riquezas justamente para poder socorrer aquele que estava à sua porta. E ao mesmo tempo Lázaro, que não tinha as riquezas e tinha as doenças, estava lá talvez para dar ocasião para aquele rico, que era um egoísta, para que ele talvez fosse uma pessoa generosa. E se a gente recebe do Senhor tudo da providência dele, a gente também recebe a nossa vocação e está atento àqueles que estão em volta de nós, sejam aqueles que estão perto, sejam aqueles que estão longe. Quem tem fé de verdade tem os olhos abertos. Quem confia no Senhor de verdade e espera receber tudo dele, também tem os olhos abertos para aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida e que, de certo modo, tem ali as suas necessidades ligadas à nossa capacidade de suprir para elas. Então, peçamos ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que nós sejamos essas árvores plantadas à beira da torrente e que também as nossas ações sejam eficazes, porque eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos e dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas súplicas e preces, pedindo pelas nossas necessidades e pelas necessidades do mundo inteiro, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos governantes, para que, no exercício de sua administração, garantam o direito de cada ser humano à alimentação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que servem as comunidades com gratuidade, para que continuamente renuncie ao egoísmo
e vivam o dom da partilha generosa. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que aprendamos a descobrir a presença de Cristo na vida dos irmãos e irmãs e os socorramos em suas necessidades. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todos aqueles que na sua angústia hoje invocaram o nome do Senhor. Rezemos por todos os doentes, por aqueles que pediram as nossas orações, para que o Senhor dê a paz às nossas famílias, ao nosso país, ao nosso bairro, que chame para a sua igreja numerosas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, e pelas intenções que cada um de nós trouxe no interior do seu coração. Ó Deus, tende piedade da vossa igreja em oração e escutai os corações que se voltam para vós, para que não falte o vosso auxílio aos que participam de vossos divinos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, por este sacrifício, santificai nossa quaresma, de modo que sua observância externa possa frutificar em nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer o vosso nome, enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do êxodo, que é para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação, de povo da aliança, e celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
e ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. O verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivemos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, os quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O corpo do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, cumprindo a vontade do Pai, junto com o Espírito Santo, pela vossa morte, dessa vida humana, livrai-nos dos pecados e do mal, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, e sempre a vossa vontade, e jamais separai-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Felizes aqueles cuja vida é pura, os que andam na lei do Senhor.
Oremos. Ó Deus, que esta Eucaristia continue a agir em nós e prolongue seus efeitos em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, Ave Maria. Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-lhes ao Senhor o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São José Operário, Santo Amaro Abade. Façamos juntos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. A graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação, aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Após a missa, nós teremos o livro do Eclesiástico no nosso curso bíblico. Todos estão convidados e amanhã nós temos a missa às 5 horas da manhã e a via sacra no horário desta missa às 19h30. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.